Outra função bem útil do Excel é a função congelar painéis. Congelar painéis significa a gente congelar, ou seja, a gente imobilizar uma linha ou mais linhas ou as colunas iniciais aqui da sua planilha. Para que isso serve? Quando você tem uma planilha grande, por exemplo, essa aqui, certo? Que ela é bem larga e bem longa, para a gente não perder a linha de cabeçalho quando desce e para a gente não perder a coluna inicial aqui quando a gente vai para a direita, tá? Então, eu peguei aqui essa planilha de controle de rebanho, né, de rebanho ovino aqui no caso, para exemplificar, tá? Então, a gente tem algumas opções para congelar painéis aqui no Excel. Esse recurso está na página, na abinha exibição aqui em cima, tá? Então, é a última abinha, pelo menos na minha versão de Excel, tá? Que é meio antiga, mas enfim. E ela está aqui em congelar painéis. Quando a gente clica em congelar painéis, a gente tem 3 opções, tá? Congelar linha superior, congelar a primeira coluna e congelar painéis, mais genérico. Como é que isso funciona? Quando a gente clica aqui no congelar linha superior, ele vai congelar só a primeira linha da planilha, tá? Se a sua planilha tem um cabeçalho com mais de uma linha, ou se o cabeçalho da sua planilha é deslocado, não está na primeira linha, como essa aqui, ó, não vai servir muito para você essa opção, certo? Só serviria se o meu cabeçalho tivesse realmente na primeira linha da planilha, tá? Ah, não deu certo, não foi bem isso que eu queria, a gente clica no descongelar painéis, tá? Outra opção que ele tem é de congelar a primeira coluna, certo? Que assim como de congelar a linha superior, vai congelar exatamente a primeira coluna, como ele diz. De novo, é uma opção útil para quem tem uma planilha com essa coluna de guia aqui na primeira coluna, tá? De novo, se a sua planilha está deslocada para a direita, como é o caso da minha aqui, ela não vai ser muito útil, tá vendo que está congelada, então está fixada a primeira coluna, tá? Para mim não está fazendo muita diferença porque o meu referencial aqui estava na segunda coluna. Como é que a gente resolve isso? Ou como é que a gente faz para congelar tanto a linha superior quanto a coluna? Tá vendo que essas duas opções aqui, eu vou descongelar outra vez. Essas duas opções que eu mostrei congelam ou a linha ou a coluna, uma coisa de cada vez. Então, a gente tem um outro recurso para escolher melhor, determinar melhor, ter um pouco mais de liberdade aí para escolher o que você quer congelar, que é a terceira opção aqui, que na verdade é a primeira, né? De congelar painéis. Para isso, a gente vai selecionar o que a gente quer congelar ou não, tá? Como é que a gente faz para selecionar o que a gente quer congelar? Aí tem uma pegadinha, pessoal. Não adianta a gente selecionar exatamente o que a gente está querendo congelar. Então, por exemplo, se eu quiser congelar aqui as minhas linhas 7 e 8, que são o cabeçalho da minha planilha, se eu selecionar exatamente o cabeçalho, o que vai acontecer? Eu vou lá no congelar painéis e ele vai congelar só um pedaço, tá vendo? Por que isso acontece? Deixa eu descongelar. Porque tem uma pegadinha. A gente precisa selecionar a linha ou a coluna seguintes ao que a gente está querendo congelar. Então, por exemplo, se eu estou querendo congelar daqui da 8 para cima, não é isso que eu preciso selecionar. Eu preciso selecionar a 9, tá? Então, eu tenho que selecionar a seguinte. Fazendo isso, se eu for lá no congelar painéis, tcharam, congelou tudo que está para cima da linha que eu selecionei, tá? E daí eu consigo descer na minha planilha sem perder aqui meu cabeçalho, sem perder a referência do cabeçalho. Deixa eu descongelar.
e mostrar como que funciona para a coluna. É do mesmo jeito, tá? Então, se eu quiser congelar minhas colunas A e B, o que eu tenho que selecionar? É a minha coluna C, tá? Então, eu venho aqui, congelar painéis e tá congelado, tá? Então, a gente sempre precisa selecionar a linha ou a coluna seguintes ao que a gente realmente está querendo congelar, tá? E se eu quiser congelar as duas coisas, tanto a linha quanto a coluna ao mesmo tempo? Dá para fazer isso? Dá, tá? O que a gente seleciona? A gente seleciona a célula que está tanto na linha quanto na coluna seguinte ao intervalo que a gente quer congelar. Então, por exemplo, se eu quero congelar de novo da minha coluna 8, da minha linha 8 para baixo, né? Então, aqui a partir da linha 9, eu tenho que selecionar uma célula que esteja na linha 9, tá? Se eu quero congelar também as duas primeiras colunas, que célula que eu preciso, o que eu preciso selecionar para congelar essas duas áreas? Eu preciso selecionar essa célula C9, tudo bem? Porque ela está na linha seguinte à que eu quero congelar e está na coluna seguinte à que eu quero congelar, tá? Então, para eu congelar toda a coluna A e B e congelar as linhas 1 a 8, tudo ao mesmo tempo, eu seleciono aqui a minha célula que está no cantinho seguinte a essa área que eu quero congelar, tá? Então, se eu for lá, selecionei minha célula C9, vou no congelar painéis, tchan, ele congelou tanto as linhas que eu queria, quanto as colunas que eu queria. Tá? Então, isso é bem útil para a gente trabalhar com planilhas grandes, com bancos de dados grandes, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês nessa planilhinha aqui de exemplo, que não está necessariamente na listinha que eu tinha colocado, mas que é um recurso interessante, que eu não sei se vocês conhecem, é o recurso hoje. O que é isso? Estão vendo aqui nessa célula marronzinha, que está com a data de hoje, 28/9/2020, essa data não está inserida no formato de data digitada 28/9/2020. Ela está inserida nesse formato dessa fórmula igual a hoje. O que isso quer dizer? Que essa data vai ser atualizada todas as vezes que eu abrir essa planilha. Então, se eu abrir essa planilha hoje, vai estar lá com o dia 28/9/2020. Se eu abrir amanhã, ela vai estar 29/9/2020. Por que isso é interessante? Especialmente para quem faz controle de rebanho ou qualquer outra coisa assim, de qualquer tipo de prazo no Excel, colocar essa atualização de data aqui ajuda a gente na hora de calcular a idade no tempo presente de animais, ou então de algum prazo que você precisa cumprir. Tá? Por exemplo, essa planilha é uma planilha antiga, tá? É o controle de rebanho de uns vários anos atrás, acho que é de 2008, com as datas, com as idades dos animais que estão aqui, tá? Como é que a gente faz? Então, a idade desses animais está atualizada sempre para o dia em que eu abri a planilha, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui a data de nascimento do animal, tem a data de hoje aqui em cima, e a gente subtrai a data de hoje. Olha que ela está fixada aqui, né? Agora a gente já sabe como que faz esse lance do fixar a célula, está travada tanto na linha quanto na coluna. E subtraio da data de nascimento. Tá? Aqui no caso, eu dividi por 30,4 para saber quantos meses, tá? A idade está em meses aqui. Aliás, outra curiosidade, como a gente tem meses de 30 dias, meses de 31 dias, meses de 28 dias, às vezes de 29,
a forma correta da gente dividir para saber a idade exata em meses é por 30,4, não é por 30, tá? Então, essa é outra dica aleatória, tá? Então, todo dia que eu abrir essa planilha, eu vou ter a idade dos meus animais atualizada. Em que outras situações isso é útil? Quando eu estou querendo fazer previsão de parto, por exemplo, de animal, você sabe a data da cobertura, sabe a data de hoje e você sabe estimar qual que é a previsão de parto, quantos dias faltam para o parto, ou quantos dias faltam para aplicar um protocolo de sincronização de cio certinho, dá para fazer, enfim, tá? Todos esses dados que exigem prazos, tá? Que vocês saibam exatamente esses intervalos de tempo, a gente pode usar esse recurso do hoje, tá? Ela é bem bacana. Depois dessa informação aleatória, a outra coisa que eu ia mostrar para vocês nessa planilha aqui é a formatação condicional. Tá? A formatação condicional, pessoal, é um recurso que formata a célula ou o texto, ou as duas coisas juntas, a partir de critérios que você estabelece. Então, em que situações que isso é útil? Muitas, até porque tem várias formas, vários tipos de formatação condicional que a gente pode usar. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? A formatação condicional está lá na primeira abinha do Excel, a abinha de início aqui, é esse ícone de formatação condicional aqui. Vamos fazer duas experiências aqui. Primeiro, vamos formatar células que contenham esse texto P-cilié na coluna genética. Aqui nesse caso é o criador de origem de alguns animais que foram comprados, tá? No caso, embriões, na verdade. Então, eu quero destacar aqui nessa coluna só os animais que têm o texto P-cilié, ou seja, só os animais que eram de criação do Pitt-cilié, que é um criador africano. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente seleciona, vocês já sabem esse truquezinho, né? Shift, Ctrl, a gente segura e clica para baixo, seleciona a coluna inteira. E a gente vem aqui na formatação condicional. Tá? Aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de mostrar, de formatar da forma que a gente escolher, de acordo com várias regras. Regras são, na linguagem do Excel, os critérios que a gente estabelece para ele entender que tipo de coisa, que tipo de célula ele deve formatar diferente, tá? Então, a gente tem alguns tipos de regras aqui. A gente tem as regras rápidas aqui já pré-estabelecidas. Valores maiores do que ou menores do que algum. Então, por exemplo, se eu, como professora, quero ver exatamente quais foram os alunos que tiraram abaixo de 60 numa prova, eu posso pedir para ele classificar só isso, formatar só isso. Ou eu quero saber as notas, né, os alunos que tiveram nota entre 100 e 80, ou exatamente iguais a aquele valor. Isso daqui também é bacana, por exemplo, quando você está fazendo controle de desempenho de animal, de produção de leite ou de pesagem, que você quer destacar os animais que estavam acima da média, por exemplo, ou abaixo da média, ou então entre dois valores, ou então exatamente iguais a algum valor. Tá? No nosso caso aqui, do exemplo, eu estou querendo destacar uma célula que contém um texto, certo? Então, não seriam essas 4 iniciais aqui que são utilizadas para critérios numéricos, tá? Quando a gente está querendo que ele formate um texto específico, a gente vem aqui nessa texto que contém. Quando você está querendo que ele formate em função de uma data, por exemplo, a gente vem aqui em data que ocorre. Valores duplicados, às vezes você está querendo conferir uma planilha, por exemplo, para ver se tem, sei lá, mais de um animal filho do mesmo pai, ou
fêmeas que pariram determinado número de cordeiros, né? Foi parto simples, duplo, triplo. Quero só que destaque os que foram duplos. Enfim, tá? Então, os que se repetem. E aqui no mais regras, o céu é o limite, você pode criar N regras, tá? A gente já vai chegar lá. Voltando aqui para o exemplo, o que eu estou interessada é em pintar aqui, em formatar células que têm P-cilié, né? Então, células que indiquem animais que sejam de genética do P-cilié. Eu vou lá na formatação condicional, vou colocar lá nova regra, tá? Então, eu quero estabelecer uma regra nova, ou então colocar aqui em realçar regras das células. Texto que contém. Formatar células que contém qual texto? Falei para vocês que eu quero P-cilié. E daí é importante, pessoal, que você escreva aqui exatamente da mesma forma que está lá na tabela, tá? Se você colocar um espaço a menos, um espaço a mais, ou não colocar o ponto, ele não vai entender que é a mesma coisa, tá? Então, tem que ser exatamente igual o que você está querendo que ele formate, tá? Então, eu quero formatar células que contêm o texto P-cilié. E como que eu quero fazer isso? Ela te dá um monte de opções aqui. E você também pode estabelecer um formato novo, né? Se você quer só pintar o texto, se você quer só pintar a borda, se você quer fazer o preenchimento da célula e o texto, enfim, eu vou colocar aqui preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Tá? Então, o que vai acontecer? Para todas as células que contêm P-cilié, ele vai pintar desse jeitinho diferente, tá? Então, fica mais fácil de eu saber quais são os animais que têm genética P-cilié. Outro tipo de aplicação que a gente... Um negócio legal disso daqui, pessoal, deixa eu reformular o que eu ia falar. É que essa formatação, apesar dele estar pintando só o P-cilié, ele entendeu, a partir da minha seleção, que era a coluna inteira, que mesmo que não tenha no momento outro P-cilié nessa coluna, se aparecer, ele vai formatar. Vou dar um exemplo. Então, essa primeira célula aqui é VPJ, certo? Mas se eu mudar ela para P-cilié, ele vai mudar. O que ele não mudou? Porque eu não dei espaço. Tá vendo? Tem que ser exatamente da mesma forma. Então, o legal é que isso daqui, esse pedido, né, essa formatação da coluna, da seleção toda que eu tinha colocado, permanece mesmo que no momento ela não esteja visível, tá? Então, se eu voltar aqui para ver PJ, ele some a formatação. Por que eu estou mostrando isso? Por que isso é legal? Vamos voltar de novo no lance da previsão de parto, por exemplo. Se eu tenho a data de cobertura de uma fêmea e tenho a data de hoje, eu posso colocar para selecionar, para formatar de forma diferente a coluna quando faltam 10 dias para o parto, por exemplo. Então, colunas vamos pensar em ovelha, que é em torno de 145 dias de gestação. Eu posso pedir para ele formatar a célula quando esse valor está a partir de 135, por exemplo. Tá? Então, quando ele me fala certinho, 10 dias antes da data prevista para o parto, ele me indica quais são as fêmeas que estão para parir nos próximos 10 dias. Vocês entenderam isso? É um recurso bem legal, pessoal. A formatação condicional é um troço super útil para a gente ter esses lembretes aí, para a gente ter esse lembrete visual de algum dado dinâmico, tá? Então, à medida que a gente vai se aproximando da data de parto, ou então à medida que a gente vai se aproximando de uma data estabelecida para mudar a dieta de animal em terminação, por exemplo, animais que a gente tem fases diferentes, com tipos diferentes de alimentação, então, em tal dia,
você precisa mudar a dieta do animal, isso pode ser super útil, a formatação condicional, para te avisar, ó, tá faltando 2 dias, tá faltando 3 dias para mudar, para você se preparar, tá? Então, é bem bacana isso. Outro exemplo que eu coloquei aqui para a gente formatar, usar a formatação condicional, esse foi de texto, né? Vamos fazer uma formatação dessa coluna DEPs, tá? Então, aqui tem algumas DEPs de alguns animais. Formatar em escala de cor os valores para a área de olho de lombo. Então, ó, tem aqui as DEPs, tem a coluna de área de olho de lombo. Tá? Então, aqui a gente tem as DEPs para a área de olho de lombo desses animais. E a ideia era formatar em escala de cor. O que é isso? Bom, então vamos selecionar a coluna aqui. Tá, vamos selecionar a coluna inteira. E vamos lá na formatação condicional. Outro dos recursos de regras aí, né, de critérios para formatar condicionalmente um conjunto de números é o de escalas de cor. O que são as escalas de cor? Eu vou colocar o cursor aqui em cima das opções e vocês vão vendo mudar ali na coluna, tá? Eu posso usar esse tipo de recurso, por exemplo, para ficar bem fácil de visualizar quem são os animais com maior ou menor DEP, no caso aqui, tá? Então, aqui, olha, por exemplo, ele está colocando em verde os maiores valores e em vermelho os menores valores. Tem a escala oposta aqui também, tá vendo? Que coloca em verde os menores valores e em vermelho os maiores valores, tá? Então, tem várias opções prontas aqui, né? Várias opções pré-prontas. E a gente também pode estabelecer outras regras, né? Outras cores e tal. Mesmo esquema de formatar só valor acima ou abaixo de uma média, enfim, tá? Aqui no caso, eu vou colocar, então, essa regrinha que é os maiores em verde, os menores em escala de cor, por isso que chama escala de cor, até o mais baixo ser vermelho, tá? Isso mostra pra gente, ó, os animais com maiores DEPs, os animais com menores DEPs, tá? Para a área de olho de lombo, também não sei se todo mundo sabe, né? Isso daqui é uma escala em centímetros, no caso de ovino. Então, aqui é uma DEP de menos 0,2 centímetros, por exemplo, ou de mais 0,16 centímetros. Tá? Outro estilo de formatação que é legal de mostrar para vocês é o de barras. Então, deixa eu selecionar aqui de novo, porque eu tirei a seleção. Eu vou mostrar para vocês aqui a formatação condicional em barras de dados. O que é isso? Ele pinta a célula em função... É parecido com a escala de cor, tá? Mas o que ele faz? Vocês estão vendo essa barrinha dentro da célula? Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. É porque ele está junto com a escala de cor, na verdade. Deixa eu tirar da escala de cor. Quando a gente quer tirar, a gente vem aqui, ó, em gerenciar regras. Tá vendo que eu tenho, então, 2 critérios de formatação aqui? Eu tinha antes colocado escala de cor e agora eu coloquei a barra em cima. Ficou meio confuso. Eu posso vir aqui na escala de cores graduada e tirar essa regra. Olha só, ficou só a regra das barrinhas, tá? Então, a gente pode fazer mais de uma regra no mesmo conjunto aqui, na mesma seleção. Como que funciona das barras de dados? Ela também mostra como se fosse um gráfico mesmo, né? Em relação ao mínimo e ao máximo de valores, em que posição estaria, né? Em que faixa estaria o valor de cada célula. Então, ele permite que a gente compare aí quanto do total, aí, quanto do mais alto a célula tá vendo? O valor tá. Então, eu sei que esse daqui é dos animais com menor DEP, eu sei que esse daqui é dos animais com maior DEP,
tá? Só olhando aqui na formatação condicional, só olhando a carinha da célula, assim, para fazer uma avaliação mais grosseira, tá? Então, também é um troço bem legal. Deixa eu voltar lá na formatação condicional para mostrar para vocês como que a gente tira a regra, então, né? A gente pode vir tanto aqui no gerenciar regras, como eu vim antes, e excluir alguma regra que a gente queira, ou a gente pode, se quiser, simplesmente tirar todas as regras e começar do zero, a gente vem aqui em limpar regras. A gente pode limpar a regra só da seleção, ou pode limpar a regra da planilha inteira. Se eu botar aqui para limpar a regra da planilha inteira, ele vai limpar não só dessa coluna da depth de área de lombo que está selecionada agora, mas também lá do Pizzier, por exemplo. Tá? Então, se eu botar, ó, tirou daqui e também tirou daqui da minha coluna de genética. Tá? Formatação condicional é um troço super legal, pessoal. De novo, isso é interessante. Por exemplo, eu quero saber quais são os animais que foram vendidos. Então, eu venho aqui no status, boto lá na formatação condicional e eu quero, sei lá, realçar, é texto, né? Então, a gente vem aqui, realçar a regra das células em que o texto é igual a vendido, por exemplo. Ele mostra quem foi vendido. Isso poderia ser numa coluna que está me dizendo situação fisiológica de fêmea, por exemplo. Quem está vazia, ou quem está prenha, ou quem está em lactação, enfim. Tá? Então, é bem legal o lance da formatação condicional. Ajuda bastante a gente, principalmente com planilhas de controle de rebanho na zootecnia. É super interessante a gente mexer com a formatação condicional. Tudo bem? E assim, pessoal, vocês já devem ter percebido que o Excel é um software com infinitas funções, né? Então, assim, eu estou mostrando para vocês da formatação condicional, mostrei alguns exemplos, mas vocês podem fuçar lá, devem fuçar lá, e ver que tem várias outras opções, ó. Tem tipo de formatação em que você pode pôr ícone. Então, por exemplo, sei lá, vamos aqui de novo do status. Vou limpar essa regra aqui. E vou colocar essa de conjuntos de ícones. Então, eu quero botar de bolinha colorida aqui, ó. Não, essa não vai funcionar porque... Que besta aí. Porque tem que ser numérico. Enfim, tá? Mas tem zilhões de tipos por exemplo, na escala de cor, em vez de escala de cor, eu podia botar as bolinhas, entendeu? Enfim, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é que são infinitas funções. Então, o único jeito de realmente aprender essas coisas é fuçando, tá? Então, fuçem. Agora que vocês têm uma noçãozinha, talvez melhor, do que serve cada coisa, para que serve cada coisa, vocês xeretam aí, descobrem as formatações que vocês gostam mais e tal, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo.